Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso canal EBD, Minha EBD. Estamos começando mais uma pré-aula e nesta pré-aula nós vamos estudar a lição de número 4, onde nós vamos tratar sobre a atualidade dos dons espirituais. O nosso texto bíblico em classe se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 ao 11. Hoje vamos estudar sobre os dons espirituais. Vamos estudar, veja, a lista de dons, suas funções, e vamos estudar também os dons que revelam a unidade na diversidade. Glória a Deus. Então nós temos aqui um candeeiro, um candelabro. Se nós dividíssemos esse candeeiro, nós tínhamos aqui a primeira parte como a principal. Esta é a haste. Essa haste aqui é conhecida como castiçal. Só esta haste aqui. Então veja que eu tenho duas partes. Eu tenho esta parte com 3 braços e esta outra parte com mais 3 braços. Então nós estamos estudando aqui o candelabro, como ele se formou, como ele é na tipologia dos dons e dos frutos. Porque eu tenho, de um lado, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De um outro lado, eu também tenho 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então isso são o que? Representando os dons e o fruto. Então, esta aula de hoje, ela serve tanto para a aula 4 como para a aula 5. Mas vamos ficar na parte dos dons espirituais. Amém? Então, vamos lá. Veja que existe 3 braços de um lado e 3 braços de um outro lado. Cada braço tem 3 amêndoas, ok? Representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Representando os dons, representando o quê? As operações, conforme está na nossa lição, no texto bíblico em classe. Vamos ler? Que diz: ora, há diversidade, mas os dons é operado pelo mesmo Espírito. Operação de dons. Há diversidade, mas temos, o mesmo Espírito operando os ministérios. E também o mesmo Espírito opera a diversidade de operações. Veja que nós temos 3 vezes a palavra adversidade. Mas nós temos, os dons, os ministérios e as operações. O nosso autor da lição, Ezequias Soares, classificou como esse aqui, o Pai operando, amém? O Filho levando o ministério, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Então, e o Espírito Santo ministrando dons na igreja, que são muito mais do que 12. Mas a gente vai estudar essa parte aqui, certo? Do candeeiro, ok? Mostrando a diversidade dos dons, somando com fruto. Então veja que neste desenho aqui eu tenho diversidade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão trabalhar em operações, em ministrações e em dons. Mas é o mesmo Deus. Esse Deus aqui é o de João 4:24, porque Deus é Espírito. O Espírito é o Senhor, é um só, mas revelado em 3 distintas pessoas. Nós vamos estudar no tópico 3 sobre esse Deus que se revelou em 3 pessoas. Agora vamos para a nossa aula, começando o nosso comentário. Veja, que cada um dos lados eu tenho 3 braços. Tenho a haste principal, que esta haste principal aqui, certo? Esta haste principal aqui
foi exatamente o início da vara de Moisés, que é a mesma de Arão, onde foi usada para abrir o Mar Vermelho. Mas depois ela ficou desacreditada por causa da tribo de Levi, que Arão foi desacreditado o seu ministério. E esta vara foi colocada dentro da arca para revelar as tribos que ela foi escolhida entre as 12 tribos. Então ela floresceu dentro da arca de Deus. E assim, florescendo, nós temos um castiçal. Nós temos um candeeiro. Então vamos aqui, cada um tem 3 maçãs. E estas maçãs são de amêndoas. Tanto elas têm flores, como elas têm fruto. Observe que a base de tudo isto aqui, certo? Dos dons, de tudo, é o amor. Vamos colocar aqui o amor. A base de tudo isso aqui é o amor. Amém? Então veja que, iniciando a aula, nós temos 9 de cada lado, 9 de cada lado. Contando aqui, 9 de cada lado. De um lado direito e do lado esquerdo, formando assim o candeeiro. Então, nós estamos estudando aqui a base, que é o amor. E dentro dos 9 dons classificados na nossa lição, vamos aqui, chamando aqui a atenção de cada um deles. Veja aí o primeiro, primeiro dom, melhor, exato, primeiro dom, nós temos o fruto e o dom. O primeiro dom, escreve aí, dons de milagre, bem aqui, de milagre. O segundo, variedade de língua. O terceiro, veja aí, palavra de sabedoria, certo? O quarto, nós temos, bem aqui, nós temos a fé. Tudo isso aqui é dons. Dons espirituais. Dom de milagre, dom de variedade de línguas, certo? Dom de palavra de sabedoria, dons da fé, dons da ciência, dons de interpretação de língua, certo? Dons de curar, dons, esse aqui, discernimento de espírito, dons de profecia, ok? Mais uma vez, dons de milagres, o primeiro, no caso seria este aqui. Segundo, variedade de línguas, o mesmo gênero de língua. O terceiro, palavra de sabedoria. O quarto, fé. O quinto, ciência. O sexto, interpretação de línguas. Ok? O sétimo, dons de curar. O oitavo, depois das curas, discernimento de espírito. E o último, profecia. Amém? Então nós temos que colocar cada um no seu devido lugar. Por quê? Porque sem o candeeiro, eu estou só com os dons. E o outro lado não está casado, só se casa quando nós temos o candeeiro completo. Então a unidade não está só nos dons. A unidade é revelada entre dons e frutos. Tem pessoas que têm só dons, mas não tem fruto. Precisa ter os dons e os frutos trabalhando em conjunto. É o que vamos estudar a partir de agora. Então, o amor sendo a base do candeeiro, a base de todos eles, nós vamos estudar de um outro lado o aspecto de cada um dos frutos. Se nós temos 9 maçãs, certo? Representando 9 frutos, que é o gomo da laranja, explicando melhor, que é uma laranja com 9 gomes. A gente tem aqui, o primeiro, a base, que é o amor. O segundo,
nós temos o gozo, certo? O terceiro aqui, ó, nós temos a paz. O quarto, aqui nós temos a bondade. O quinto, nós temos longanimidade. O sexto, nós temos benignidade. O sétimo, nós temos a fé. O oitavo, a mansidão. E o nono, nós temos o domínio próprio. Então são 9 dentro de um fruto só. Que fruto é este? O do amor. Então a base é o amor. E se eu colocar o gozo, então o gozo está debaixo do amor. A paz está debaixo do amor. Nós temos todos os dons, ou seja, melhor, todos os frutos dentro de um só, que é o amor. Então, se eu falar o gozo, é o amor rindo, porque o gozo sente alegria, está dando risada. A paz é o amor descansando. Então, vamos estudar cada um deles e mostrando que cada um casa-se com o outro. Então, tudo isto forma um candeeiro. Não tem como a gente trabalhar separado. O braço direito precisa do esquerdo. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Agora veja a formação do candeeiro, mostrando as virtudes. Olha aqui, sendo casada. O casamento das virtudes. Olha aqui, o casamento da virtude. Nós temos aqui, ó, o casamento das virtudes. Por exemplo, o amor, ele se casa com milagre. O gozo, ele se casa com gênero de língua, certo? A paz se casa com sabedoria. A benignidade se casa com interpretação de língua, certo? A longanimidade se casa com a ciência. A bondade, ela se casa com a fé. Certo? Aqui, ó. Bondade se casa com a fé. A fé, fruto, se casa com dons de curar. A mansidão, ela se casa com discernimento de espírito. Certo? E também nós temos o último aqui, que é domínio próprio, se casando com profecia. Amém? Tudo isto, irmãos, é necessário falar. Por quê? Porque um vai equilibrar o outro. Os dois estão unidos como marido e mulher, dando as mãos, caminhando junto com um propósito só. Então veja, todo milagre é um sinal de que Deus é amor. Que Deus se manifestou por meio do seu Filho para salvar, através do grande milagre da salvação. O amor faz milagre, porque Deus amou o mundo que enviou seu Filho unigênito. Então é uma atitude do amor fazer milagre. Por isso que o amor, ele casa com milagres. Então, o que eu tenho que fazer para orar para alguém que está doente, demonstrando amor, demonstrando exatamente que aconteça o milagre? O que eu posso fazer para ajudar? Paulo disse: se eu não tiver amor, nada seria. As virtudes não podem andar separadas. Amém? A gente está estudando cada uma delas. E o gozo que está entrelaçado com o gênero de línguas, você fala línguas estranhas quando você está alegre com Deus. Quando você está orando em prol de uma causa, de uma atitude. Quando você está buscando a Deus e orando por seu irmão, por sua família, por seu vizinho. Então, quando você se alegra, o gozo, ele casa com o gênero de língua. Então, as línguas que eu falo são línguas de alegria. São línguas que servem para exortar, consolar e edificar. São línguas que edificam a si mesmo. Então, a paz, ela também casa.
ela vai casar, dom de sabedoria. Por que ela casa com dom de sabedoria? Porque a palavra de Deus consola. É a palavra de Deus que aconselha, que acalma os nervosos, os tristes, diante da palavra se alegra. Os deprimidos são curados. É o dom da palavra de sabedoria que o pastor no gabinete, ao ministrar a palavra de sabedoria, as pessoas têm paz. Então, por isso que a paz, ela casa com dom de sabedoria. Nós precisamos entender qual é a finalidade de cada uma delas e qual é o seu par. Então, a finalidade da pessoa ficar em paz é receber uma palavra de confiança. Louvado seja Deus. Então, a bondade, ela casa com a fé. Interessante que nós temos, de um lado aqui, o fruto. Do outro lado, os dons. E a bondade, ela casa com a fé, fruto. Melhor, fé, dom. Mas a fé, fruto, ela casa com os dons de curar. Então, a fé não casa com a fé. A gente vai entender essa parte. A bondade, ela casa com a fé. Amém? Então, por que a bondade, ela casa com a fé? Dom. A fé é dom. Porque a fé, dom, precisa da bondade. Porque a fé, ela faz, como Tiago disse, obras, realizações. Nunca faz mal aos outros. É a fé que anda com obras para ser legítima. Por isso que ela casa com a bondade. Porque a bondade, esta bondade aqui, ela é assistencial, social. Ela usa a fé para fazer a obra. Amém? Então, esta fé, dom, sem bondade, ela é morta. Então precisa das obras. Foi Tiago quem disse, a fé sem as obras, ela é morta. Então, a fé é a única que está dos dois lados. Tanto ela está na parte dos dons, como ela está na parte do fruto. Eu tenho fé, fruto e fé, dom. Amém? O dom da fé e a fé como fruto. Tanto ela está do lado esquerdo, como ela está do lado direito. Porque ela vai equilibrar os dois lados. Então, aqui nós temos o seguinte. A fé, fruto. Já do outro lado aqui, Fé que é fruto. Não é mais a que é dom. Estou falando dessa aqui agora. Eu falei da bondade com a fé, dom. Agora estou falando da fé, fruto, que vai casar com os dons de curar. Amém? Então, por que ela precisa casar com os dons de curar? Porque esta fé sobrenatural vai atingir o sobrenatural, realizando curas. Ela vai ser operada não simplesmente com as mãos, porque estas mãos estão dentro da fé, dom. Mas a fé, fruto, ela trabalha com o íntimo, com o coração, com o cheio da palavra, do Espírito. Então esta fé, fruto, ela trabalha crendo, confiando em Deus, que vai realmente acontecer o milagre. Então ela se casa muito bem com os milagres. Aí nós temos aqui, que uma trabalha com o coração e a outra trabalha com a mão. Aí vamos agora para a longanimidade, que é este fruto aqui casando com o dom. Longanimidade casando com a ciência. Por que a longanimidade casa com a ciência? Nada da ciência acontece de um dia para o outro. Sempre você tem que estudar. As verdades bíblicas passaram milênio, mais de um milênio, para que ela fosse escrita na sua totalidade. Ninguém descobre uma coisa como nós temos revelação
de uma hora para outra. Então eu preciso que haja uma longanimidade, a capacidade que Deus me dá de esperar o tempo necessário para a realização. Então eu tenho que esperar em Deus. Por quê? Porque nós estamos tratando de um ambiente de conhecimento que é progressivo, de revelação. Porque a Bíblia, ela veio começando a ser escrita desde o tempo de Moisés e terminou em João, o apóstolo do amor. Então, os cientistas nunca fazem uma coisa como um mágico. Eles esperam que a ciência se multiplique. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a benignidade, que é um fruto também, que é o amor que faz o bem ao inimigo, a benignidade, ela casa com a interpretação de línguas. Que é o gênero de língua. Então, ela casa com o gênero de língua. O que é isto? É exatamente a demonstração, quando a pessoa é benigna, fazendo o bem para aqueles que ele maltrata, que ele faz o mal. Então, a demonstração de um sinal, quando casa com a interpretação de língua, porque é uma demonstração de benignidade, porque a Bíblia diz que quando a intérprete está demonstrando um sinal para os infiéis, os inimigos infiéis. Então, a pessoa que é benigna, ela só faz o bem para seu inimigo, nunca o mal. Ela nunca reage, ela nunca maltrata, ela nunca retribui o mal. Então, mesmo que na igreja que ela está ensinando, acontece aquela panela de irmãos, aquela turma que vai falar mal dela, mas assim mesmo ela continua ensinando, ela interpreta. Louvado seja Deus. Ela ensina, ela interpreta. Então, a benignidade, ela casa com a interpretação de línguas. A mansidão fruto, ela casa exatamente com o discernimento de espírito. Então, por que a mansidão, ela casa com o discernimento de espírito, que é dom? Os dois precisam andar juntos, irmão. Já pensou expulsar demônio sem mansidão? Misericórdia. Não é carne contra carne. Tem que ser manso, humilde de coração. Então a mansidão expulsa demônio. Não é o falar alto, não é a vara, mas é o Espírito de Deus, não por força e não por violência, mas é pelo Espírito de Deus que expulsa demônio. Foi Jesus quem disse. Então, esta mansidão é uma forma de como eu estou reagindo às afrontas. Como é que eu reajo às afrontas? Os meus desafios. Como eu estou reagindo? Então, veja que quando estou diante de um desafio para expulsar um demônio, eu preciso de quê? De discernimento de espírito. Eu não posso estar na carne, porque quando eu estou na carne, eu não estou manso. Então, quando eu tenho discernimento de espírito, que vai me ajudar a entender o mundo espiritual e de quem está falando por trás de alguém, qual espírito está falando naquela pessoa, se é a pessoa mesmo, com seu espírito humano, ou se é um espírito imundo, que é o diabo, ou se é o Espírito Santo, que é o de Deus. Então, discerne bem se é o homem, se é o diabo, se é Deus. Então, precisamos do discernimento de espírito. Então, Moisés era o homem mais manso da terra, mas era o grande líder de Israel. Ele usava a vara e o cajado para a correção do povo. Então, a palavra ser manso é usar a palavra de Deus para correção do seu povo. Ser manso e humilde de coração é como uma mãe que é cheia de humildade, cheia de mansidão, quando vai tratar com seu filho, com aquele que está com espírito de
quando ela vai corrigir aquela estultice daquela criança. Então ela usa o quê? A vara para corrigir aquela criança. Mas é preciso o quê? Ser mansa e ter discernimento. Último, domínio próprio. Domínio próprio casa com profecia. É aqui que pega muitos crentes, viu, meus irmãos? Por quê? Porque o domínio próprio é o que equilibra quem fala a profecia. Tem pessoas saindo de casa em casa, grupo de 2 irmãos, de 2 irmãs, profetizando nas casas, mas a língua treme demais, profetiza demais. Mas é todos os dias, é todas as noites que sai. Está faltando o domínio próprio, que é o que vai equilibrar a fala. Porque muitas das vezes, nem toda fala que falamos da boca é uma profecia. Nós temos que saber quando é o nosso coração, quando é o eu humano. Porque nós não saímos de si quando profetizamos. Então, o domínio próprio equilibra a pessoa a não sair profetizando todos os dias como ela quer. Então ela se equilibra. Ela tem cuidado ao abrir a sua boca. Ela nem sempre profetiza. Ela só profetiza quando o Espírito de Deus fala ao seu espírito, porque ela é filha de Deus. Aí assim a gente vê que a profecia não é produzida pela vontade humana, do coração humano. Então é preciso domínio próprio. Precisa o domínio próprio. Quem é profeta tem que se lembrar do domínio próprio antes de profetizar. Porque se ele vai só profetizando e não é equilibrado nas suas profecias, quando abre a boca, aí ele não tem o dom, melhor, o fruto, que é o domínio próprio. Ele está cheio de dons, mas não tem um fruto. É um desequilibrado. Então, todo fruto, ele é casado com um dom. E por que sair profetizando todos os dias? Há um desequilíbrio dentro da área deste dom de profetizar. Por isso que nós temos 9 de um lado e 9 de outro. Nós temos 9 dons e 9 frutos. Com isso, a gente encerra essa primeira parte da aula mostrando exatamente os dons, operação de dons. Veja só, conforme diz o texto, diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Esse Espírito é o mesmo, não é o Espírito Santo, mas esse Espírito é o Deus, João 4:24. Mas o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Senhor, o Espírito Santo é o Espírito, assim como o Pai também, assim como o Filho também, a mesma essência da divindade. As operações do Pai, os ministros vindo do Filho e os dons vindo do Espírito Santo. Com isto, você pode vir estudar conosco aqui, ó. Nós vamos aumentar o conhecimento dos dons e do fruto. Aqui, ó. 85 é o DDD. 991 28 12 60. Se você gostou dessa aula, aperte no joinha, no like. Se inscreve no canal, aperta naquele sino. Quando você se inscreve, tem um sininho que aparece, você clica no sininho e depois você compartilha nas suas redes sociais. E entre em contato conosco para você receber mais aulas e leia o primeiro comentário abaixo do vídeo, que é importante para você pedir a aula, ok? Então veja mais aulas aqui no nosso Zap. Queremos que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nós vamos para a nossa segunda parte falando sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro da nossa lição que vai tratar sobre este assunto, quando fala, os dons revelam a unidade na diversidade, ok? E vamos falar deste Pai, deste Filho e deste Espírito Santo, que é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Fica na paz e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito carinho e com muito amor. Amém.